Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Escola de Direito. Eu sou o professor Tadeu Júnior e hoje nós vamos falar sobre a obrigação de fazer. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que tem de mais importante sobre a obrigação de fazer, o que são as obrigações de fazer fungíveis e infungíveis e as formas de exigir o cumprimento dessa obrigação. Tudo isso no vídeo de hoje, vamos falar sobre as obrigações de fazer. Lembrando a você que está acessando esse vídeo pela primeira vez, aqui na descrição eu estou deixando o link com questões sobre o tema, questões sobre obrigações de fazer. Acessa lá o primeiro link da descrição, faça a verificação de aprendizagem e coloque em prática tudo aquilo que você vê nesse vídeo. As questões foram separadas por mim e vai te ajudar na fixação desse conteúdo. Você está associando a teoria a uma aplicação prática. Isso vai te ajudar muito mais na compreensão do tema. O que é a obrigação de fazer? Ela acontece quando, em uma relação negocial, uma pessoa assume o compromisso de realizar um serviço em favor de outra. Tá? Então, sempre que falarmos sobre obrigação de fazer, devemos entender como uma prestação de serviço. E aí nós temos, dentre essas prestações de serviços, nós temos as obrigações personalíssimas, que está relacionado à pessoa. Essa é o tipo de obrigação que é infungível, somente aquele sujeito pode fazer. E tem as obrigações que são impessoais, que são fungíveis. Ou seja, qualquer pessoa com conhecimento básico, conhecimento técnico naquela área, pode realizar esse serviço. Vamos entender cada um desses tipos de obrigações. Primeiro, na obrigação personalíssima. A obrigação personalíssima, ela tem a característica de estar relacionado a um serviço cuja o sujeito, o prestador do serviço, se destaca por sua proficiência. O cara é bom, o cara ele é reconhecido por sua atividade de trabalho, ele já alcançou uma posição de destaque. Por exemplo, você pega um artista, você pega um famoso, uma pessoa, sei lá, vamos usar aqui o exemplo de um cantor, Ivete Sangalo, né? Você tem a Ivete Sangalo como uma referência dentro do seu nicho musical. Ela tem um destaque em função de toda a sua carreira, em função de tudo aquilo que ela já desenvolveu ao longo da sua carreira. Logo, se você contrata um show da Ivete Sangalo, não seria justo que a Ivete Sangalo cover realizasse o show no lugar dela. Até pela disparidade do valor do contrato, até pela qualidade do show, mesmo sendo um cover, não se aproximaria daquilo que a Ivete apresenta no seu show. Estamos utilizando esse exemplo como um tipo de atividade personalíssima, né? Uma atividade infungível. Nesse caso, somente a cantora tem condições de realizar o show dentro daquilo que foi estabelecido. Não é possível que outro cantor se apresente em seu lugar, tá bom? Então essa é a primeira disposição sobre a obrigação personalíssima, obrigação infungível, obrigação de fazer infungível. Do outro lado, nós temos a chamada obrigação impessoal ou obrigação fungível. É um tipo de obrigação que qualquer pessoa com conhecimento técnico mais básico consegue realizar esse serviço. Por exemplo, você pega a atividade de um eletricista, você pega a atividade de um pedreiro, você pega a atividade de um enfermeiro. É uma atividade básica, no desenvolver de uma atividade básica que não requer nenhuma habilidade extremamente especial, uma pessoa com conhecimento técnico ali para desenvolver aquela atividade vai conseguir desenvolver a atividade normalmente. Por exemplo, medir a pressão, né? Retirar sangue. Qualquer enfermeiro, né, na área da saúde, ele vai conseguir realizar essas atividades mais básicas, né? Vamos colocar ali um técnico de enfermagem vai conseguir realizar essas atividades mais básicas. A mesma coisa se dá em relação ao pedreiro, ao eletricista, são atividades que podem ser facilmente substituídas. Então, se o pedreiro não conseguir terminar a obra dentro do prazo, se ele der esses sinais de que não vai dar continuidade na atividade, você não precisa aguardar até o momento que expire o prazo. Você pode contratar já de imediato uma outra pessoa para realizar o serviço em seu lugar, tendo em vista que é uma atividade mais simples, uma atividade mais fácil de ser cumprida. Qualquer pessoa com conhecimento básico naquela área vai conseguir desenvolver
essa atividade. Por exemplo, levantar um muro. Qualquer pedreiro tem que ter condições de levantar um muro. Não é algo que necessita que uma pessoa específica realize aquele serviço. E aí, tem um ponto dentro das obrigações de fazer que é em relação à obrigação, como forçar o sujeito a realizar o cumprimento. Imagina, você contratou o pedreiro, isso aqui quase nunca acontece, tá? Mas você contratou um pedreiro para realizar o serviço, o cara recebeu ali a primeira quinzena e desapareceu. Nesse caso, pessoal, você tem a seguinte disposição: você não pode colocar o cara para realizar um trabalho forçado, certo? Você pode simplesmente contratar uma outra pessoa para realizar o serviço. Se você já pagou o primeiro, as despesas vão ficar às custas dele. As despesas adicionais que você teve de custo para contratar um outro profissional vai ficar sob responsabilidade dele. Então, se ele não consegue dar sequência no contrato por culpa dele, ele vai te indenizar. Ele vai ter de reparar financeiramente, caso a obra não seja realizada dentro do prazo. Você pode exigir cumprimento da obrigação, que ele realize o pagamento, né, dessa obrigação adicional adquirida por você, você teve que ir atrás de um outro profissional, você teve um custo, você perdeu tempo, o contrato não foi cumprido. Tá? Então, nós temos essa disposição quando é por culpa dele. Se o sujeito não consegue cumprir o contrato sem que seja culpa dele, nesse caso, o contrato ele fica resolvido se ele não teve culpa. Por exemplo, sofreu um acidente no trajeto da casa dele até o trabalho. Ele, no dia anterior, sofreu um acidente, estava fazendo reparo no telhado, sofreu um acidente e está com a perna quebrada agora. Nesse caso, como a obrigação ainda nem iniciou, ele não vai receber pela atividade, logo ele não vai poder desempenhar, e você está livre para contratar uma outra pessoa. Tá? Não tem essa responsabilidade indenizatória, quando não há culpa, né? Ele não vai ter que assumir a responsabilidade de indenizar você, porque ele não teve culpa. Aí entra as disposições sobre caso fortuito e força maior. Se o sujeito se recusa a realizar a atividade ou se ele está em mora, né? Se ele atrasou o cumprimento da obrigação. Aí nós temos algumas opções. Primeiro, você pode exigir da obrigação em indenização por perdas e danos. Tá? Ou seja, eu não quero mais o serviço, agora eu quero uma indenização em perdas e danos. Imagina um tipo de obrigação que só tinha razão, só tinha sentido de acontecer naquele momento, naquele dia específico. Vamos levar isso em consideração. Imagina as fotos de um casamento. Se você precisava daquele serviço naquela hora, naquele dia específico, naquele momento, não há condição ou a utilidade desse serviço ser prestado fora do prazo. Então, o que você pode fazer? Você pode dispensar o cumprimento da atividade, porque ela não é mais útil para você, e entra com um pedido, né, de danos morais, entra com um pedido de indenização, né, por perdas e danos. Beleza? O sujeito que é obrigado a realizar o serviço se nega a cumprir a atividade, ele pode ser obrigado, você pode entrar com um pedido de cumprimento judicial, você entra com uma ação pedindo que esse sujeito execute o contrato assim como foi estabelecido. E aí você pode colocar um elemento que nós chamamos no direito de astreinte, ou, de uma forma mais simples, mais fácil de ser compreendida, multa diária. Ou seja, se o pedreiro atrasar, a cada dia de atraso da atividade do pedreiro, representa uma multa diária de R$100, R$150. Né? Nesse caso, cada dia de atraso ele vai ter um prejuízo, ele vai assumir uma responsabilidade de R$150. Você não pode forçar a pessoa a realizar a atividade, mas o bolso dele vai fazer com que ele pense duas vezes em deixar de cumprir aquela atividade ou não, tá? Porque representa uma multa por dia de atraso. Daí nós temos algumas disposições quando a obrigação for personalíssima, algumas responsabilidades atribuídas a esse caso. Por exemplo, quando se trata de uma obrigação personalíssima, não tem como você colocar outra pessoa para prestar o serviço no seu lugar, certo? Você concorda comigo? Você contratou a Ivete Sangalo para fazer o show na sua cidade. A Ivete Sangalo se recusa a realizar o show na sua cidade. Aconteceu algum problema,
ela não se sentiu bem recepcionada na cidade e ela disse que não vai apresentar o show. Nesse caso, você não tem como colocar outra pessoa em seu lugar. O pessoal comprou o ingresso, o pessoal se preparou para o show da Ivete. Não dá para você chegar lá e colocar a Cláudia Leite. Tá? Então, nesse caso, como você não pode colocar uma outra pessoa para cumprir a atividade em seu lugar, na hipótese de uma obrigação personalíssima, resta apenas duas opções. Se ele não teve culpa, resolve o caso, tá? É uma impossibilidade de cumprimento sem culpa. Ela teve um mal-estar, ela desmaiou, ela passou mal, tal. Nesse caso, se ele não realizar o show em função disso, como ela não teve culpa, é uma condição de saúde, o show não vai acontecer, haverá o reembolso ali por parte da empresa e o artista que realizaria o show vai ficar sem receber também pelo show que havia sido contratado. Então não vai ter o pagamento do cantor, do artista, assim como não haverá o show e aí, é claro, em consequência disso, a devolução dos ingressos, está desfeita a obrigação. Se foi por culpa daquele que realizaria o show, do artista, imagina que o artista bebeu demais antes do show. Usou entorpecentes, usou alguma coisa que impediu que ele entrasse em show. Estava visivelmente embriagado, estava visivelmente sob efeito de drogas e não conseguiu, não tinha condições de se manter em pé no palco, não conseguiria realizar o show em função disso. Tá? Nesse caso, sendo culpa do devedor, essa obrigação ela deve ser convertida em perdas e danos. Por quê? Como o show não aconteceu a contento, como o show não atendeu às condições que foi estabelecida em contrato, nesse caso, essa obrigação, a única forma de indenizar, né, de reparar o prejuízo que o contratante teve, é estabelecendo a transformação dessa obrigação em perdas e danos. O cara não tem condições, ele também não tem agenda, ele não pode realizar um show em outro horário, o povo se preparou para o show naquele dia, logo, indenização, perdas e danos. Né? Ele pode demonstrar a ordem dos prejuízos dele como a base indenizatória para que se estabeleça essa justa reparação. E como eu disse, nós não temos a opção de contratar uma outra pessoa para realizar o show em seu lugar. Mas, ainda assim, existe a opção da multa diária. Se é uma obrigação personalíssima, a pessoa se nega a cumprir a atividade, você pode pedir a multa diária. Cada dia de atraso pelo não cumprimento da obrigação gera responsabilidade, gera um custo a ser assumido por parte do devedor na relação obrigacional. Esse foi o nosso vídeo sobre obrigação de fazer. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas. Se você quiser aprofundar e saber mais sobre direito civil e outras matérias, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos. Tem aqui embaixo o nosso curso Questão e Ponto, o link está na descrição. Com ele você vai aprender a estudar de forma